Vamos começar a falar de proteínas agora, pessoal. E basicamente vendo esse slide aqui, essa imagem, né? A gente já consegue bater o olho e falar: eu sei como isso acontece na parte bioquímica, né? Aminoácidos vão formar proteína tecidual. A gente viu isso, né? Síntese proteica, né? Então, síntese proteica na pele, SP, né? Pele, músculo, intestino, tá? Vão fazer também proteínas de transporte, neurotransmissores. Podem transaminar, trocar nitrogênio e fazer um alfa-cetoácido e fazer glicose, né? Como o alfa-cetoglutarato, por exemplo. O próprio piruvato, que a gente viu no ciclo de Krebs, né? Perdem esse nitrogênio como amônia, transportada ali pela glutamina e glutamato, e aí vão fazer o ciclo da ureia. Fazem energia após perder esse nitrogênio, né? Vai sobrar o quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Para fazer piruvato, acetil-CoA ou intermediários do ciclo de Krebs, que a gente viu também, tá? Formam corpos cetônicos quando ajudam a acumular acetil-CoA, né? A gente vê que 2 acetil-CoA sem oxalacetato formam corpos cetônicos. E nós temos aqui os derivados de nitrogênio não proteicos, né? Vocês já conhecem, sim. Talvez vocês não saibam, mas a creatina, né? É uma bem conhecida. Carnitina, não tem um L não. L é a molécula suplementar. Carnitina, tá? Por que esse nome? Derivados de nitrogênio não proteicos, né? Carnitina. Basicamente, eu vou consumir um colágeno normal, tá? Estou consumindo ali uma fonte de colágeno que tem no frango, né? Colágeno é uma proteína. Vai quebrar em aminoácidos, né? Vai quebrar em glicina, em prolina, tá? A creatina, quando a gente consome, né? Pelo suplemento, por exemplo, ela não quebra. Por quê? Porque ela não é uma proteína. Ela é um derivado que tem nitrogênios, né? Tem arginina, por exemplo, ali em sua molécula, né? Tem metionina. Mas não é uma proteína, é uma derivada de nitrogênios, né, não proteica. Então, ela não sofre ação enzimática das proteases, das enzimas que degradam ali proteínas, ok? E olha só, não só isso, tá, que os aminoácidos fazem, mas fazem aminas biogênicas, né, neurotransmissores, por exemplo, serotonina, hormônios peptídicos, como a própria insulina, proteínas do plasma, né, como albumina, globulina, proteínas estruturais, a mais conhecida é o colágeno, por exemplo. Enzimas, né? A grande parte delas são feitas de proteínas, de aminoácidos, tá? Imunoproteínas, como uma imunoglobulina, né? Você já deve ter feito os exames, né? IgG, IgM, por exemplo. Proteínas de transporte, né? Não só... As do plasma não precisa ser necessariamente, né? De transporte, mas nós temos aqui, como exemplo, a albumina e globulina, né? E nós temos as TBGs, CBGs, tá? Que a gente conversou, SHBG. E a fonte de aminoácidos a gente viu, que são proteínas da dieta ou produzidas no nosso próprio corpo, tá? Olha que interessante, né? Histidina, gente, é um aminoácido. Quando a gente junta com beta-alanina, a gente forma carnosina, tá? Por isso que a gente suplementa beta-alanina. Se a gente suplementar carnosina, vai quebrar no nosso corpo, né? Então a gente não vai conseguir aproveitar tão bem. Tá? Então a gente suplementa beta-alanina, por quê? Porque ela se junta com a histidina. Através dessa junção a gente tem a carnosina, que vai agir como sistema tampão ali na nossa célula, né? Para exercícios intermitentes, por exemplo, exercícios de duração a 1 minuto até 4 minutos, durando a série ali, né? Vou fazer uma série de 2 minutos de exercício. Aí a carnosina ajuda, tá? Forma histamina, também, sinalizador intracelular. Triptofano forma serotonina, que pode formar melatonina, tá? Forma o NAD+, picolinato, por exemplo, tá? Glutamina vai formar ureia, base do DNA, como pirimidinas, purinas, o próprio aspartato também faz isso. A glutamina forma o glutamato, que pode entrar no ciclo de Krebs, por exemplo, né? Formar alfa-cetoglutarato, entra lá, pode transportar amônia e ureia e pode fazer o GABA. Glutamato também é um neurotransmissor que pode formar o GABA, tá? Que também é outro neurotransmissor. A arginina, ela faz prolina, que é um aminoácido, tá? Óxido nítrico. Então, o óxido nítrico vai ter um sistema ali, né? Uma produção de vasodilatação, aumento do calibre dos vasos. Não quer dizer que você vai tomar arginina, né? E você vai vasodilatar, vai melhorar uma pressão arterial, não é isso, tá? Porque quando a gente toma arginina, a gente degrada bastante também no intestino, né? Pela arginase, por exemplo, tá? Para formar a creatina, eu preciso de arginina,
eu preciso de glicina para formar ela e até também de metionina, tá? Porque a metionina vai doar grupos metil aqui, né, para ajudar na formação da creatina, tá? Para formar a carnitina, né, que a gente viu ali, né, o papel dela no transporte ali, da beta-oxidação, tá? Então, fazendo ali a acilcarnitina, por exemplo, eu preciso de lisina, tá? A metionina também vai ajudar a formar a cisteína, que vai formar a taurina, que vai formar um taurocolato, né, que a gente tem, por exemplo, como um ácido biliar, ok? Então, ele ajuda ali a excreção de colesterol, tá? Nós temos a serina, que ajuda a formar a colina, que ajuda também como um papel de neurotransmissor, via acetilcolina, que é um neurotransmissor ali bastante responsivo no nosso cérebro, né? A tirosina a gente já viu, forma dopamina, que aí vai formar noradrenalina e adrenalina, melanina, pigmento da pele, hormônio da tireoide, T4, né, e T3, tá? Então a gente vê o grande problema daquilo que a gente conversou lá atrás, do kwashiorkor, que a pessoa tem baixa extração de proteínas, tá? E muitos desses aminoácidos são o quê? Essenciais, que a gente vai ver. Triptofano é essencial, metionina, essencial, fenilalanina, essencial, tá? Obviamente vai prejudicando várias funções. Então, os aminoácidos em si, isso aqui é bem mais prioridade do que fazer massa muscular, tá? Massa muscular a gente precisa do efeito de mecanotransdução, treinamento, um efeito hormonal, tá? E depois uma sobra disso daqui. Por isso que os cálculos, né, de proteína para massa muscular são maiores. Por exemplo, né, cálculo de proteína para manutenção de uma pessoa ali com uma dieta normocalórica, que não treina, enfim, 0,8 grama quilo. Então, se a pessoa tem 80 quilos, dá 64 gramas por dia, né? Já os cálculos de, para quem treina, algumas recomendações sobem para 1,2. Sinceramente, a maioria dos estudos atuais falam no mínimo 1,6 grama quilo. Tá? E sem pensar apenas em massa muscular, mas em manutenção da massa muscular também e até hipertrofia, se houver carboidratos e calorias suficientes em um treinamento bem feito. Tá? Então, olha só, é o dobro, né? 0,8 e 1,6. Tá? Quando a gente pensa em cutting, perda de gordura, você está num déficit maior de energia. Carboidrato ali, né? Está sendo degradado para formar energia e muitas vezes a proteína pode fazer glicose. E aí a gente pode até trabalhar com recomendações maiores, né? 2,0 até 3,0 em dietas muito mais restritas, com déficit calórico mais agressivo, tá? E aqui em atletas, né? 3,0 em atletas. Não vai fazer isso com paciente com obesidade. Por quê? Porque aí ele tem 100 quilos, se dá 300 gramas de proteína para ele, complica muito, dá 1.200 calorias. Paciente com obesidade, por mais que você possa fazer um déficit maior, é aquilo que a gente conversou. Ele tem mais gordura para servir de energia, atleta já não, tá bom? Então a gente vê a importância, né, dos aminoácidos, tá? E aqui, só para finalizar essa primeira aula de proteína, pessoal, o que eu quero que vocês entendam a partir de tudo isso daqui? A prioridade para o nosso organismo é isso daqui, tá? Não é massa muscular. E percebam que o carboidrato tem uma alta interação com a proteína, porque se eu tenho menos carbo, menos CHO, eu preciso de mais proteína na dieta. Porque a proteína é uma parte a fazer glicose. Eu não quero perder massa muscular. Então, isso vai lembrar naquilo que a gente vai voltar naquilo que a gente falou de low carb, né? E os aminoácidos entrando no ciclo de Krebs, formando energia, tá? Felipe, e o cálculo de carboidrato, se a proteína é isso daqui, você não falou. Porque o cálculo de carboidrato depende muito da proteína e do déficit calórico. Não tem números exatos cabalísticos. Igual eu falei no início, isso não é um curso Ctrl+C, Ctrl+V. Use valor X, use valor Y, tá? Por exemplo, uma low carb, né, uma cetogênica, você usa cerca de 50 gramas de carboidrato, 20 gramas de carboidrato. Vamos pensar numa low carb que você tem um paciente, né, de 70 quilos, tá? E aí você está usando 2 gramas quilo de carboidrato, 140 gramas quilo. 140 gramas de carboidrato, tá? 140 gramas de carboidrato, gente, vezes 4, né? Você vai ter aqui 100 vezes 4, 400, 40 vezes 4, 160, 560 calorias, tá? De carboidrato, ok? E aí, o gasto dele total é... O gasto dele total é 2.800. Tá? O paciente se mexe bastante, beleza? Esse paciente de 70 quilos, você não vai fazer um déficit tão grande nele, né? Você já está com uma dieta mais baixa em carboidrato aqui, vamos falar que é uma finalização.
você quer deixar ele com 67 quilos, um atleta, por exemplo. Tá? Então você não vai pegar o carboidrato, isso aqui já está pouco para ele, olha o gasto. Aí aqui você consegue trabalhar com a proteína, 2,5 grama quilo, né? Que aí vai dar mais ou menos 1,95 até de repente 3 grama quilo, tá? 3 grama quilo aqui, a gente vai ter 210 gramas de proteína, né? Porque ele quer chegar em 67, mas ele tem 70, tá? Então, a gente vai pensar aqui também, 210 vezes 4, né? Vai dar o quê? 840, tá? 840 calorias de carboidrato, não é? 210 vezes 4. E aí você vai somar, tá? 840 mais 560, você vai ter aqui 1.400, né? E vamos falar que eu estou num déficit grande, isso aqui é o gasto dele, tá? Eu estou fazendo um déficit de 1.000 calorias, por exemplo, porque eu estou finalizando aqui, eu até depende do déficit de 700. E aí o resto você vai usar em gordura, tá? Então vamos falar que eu vou deixar a dieta dele de 2.200 calorias ou 2.100 calorias. Você vai usar 700 em gordura aqui, gorduras saudáveis, tá? Então aí é que está a grande questão, né? Nesse caso eu usei 3 gramas quilo de proteína. Se eu usasse 2, ou eu subia esse carbo, né? Ou eu teria que diminuir esse déficit também, tá? Porque já é um déficit grande para alguém de 70 quilos passar para 67, né? Com um déficit aqui de 700 calorias. Agora não, agora eu tenho um paciente com obesidade, 100 quilos, tá? O gasto dele também, para ele ter obesidade, né? Mas ser sedentário, é 2.500 calorias. Ok? Então, esse é o gasto dele, GET, né? Nesse paciente, eu consigo chegar e fazer uma dieta de 1.700 calorias, ou até 1.600, tá? A minha recomendação, como a gente está falando de proteína, é sempre tentar começar pela proteína da dieta. Então, esse é um paciente que eu vou chegar em 100 quilos e usar 3 gramas quilo de proteína? Não. De repente, posso pensar em 1,8 até 2. Vamos pensar em 2 gramas quilo, que a gente vai ver que já vai se tornar uma dieta mais restrita. Por quê? Só tem 1.700 calorias para trabalhar. 2 gramas quilo aqui, para esse paciente, deixa eu apagar isso aqui, né? Vai ter o que de proteína? 200 gramas, 800 calorias. Então, olha só, quase 50% da dieta já vai ser proteína, tá? E aí depois eu vou dividir em carboidrato e gordura. Então, primeiro eu parto da proteína para ter uma ideia do carboidrato. Aí eu falo, pô, vou fazer o carboidrato dele, vou fazer a divisão aqui, né? Então, vamos pensar que eu quero. Falta quanto, gente? Falta 900 calorias. Eu quero 500 gramas de carboidrato, tá? 125 gramas de carboidrato, então. 500 calorias, desculpa. 125 gramas de carbo, né? 500 calorias, tá? E aí a gente vê que, olha só, cálculo de carboidrato agora está 1,25 grama quilo apenas, tá? Porque é um paciente com mais gordura, né? E que eu estou trabalhando com muito mais proteína. E aí, de repente, isso daqui, aí vai sobrar 400 calorias de gordura apenas. Ele talvez não tenha tanta adesão. E aí, o que você pode fazer? Primeiro você vai avaliar, né, a qualidade dos alimentos, por exemplo, mas você pode pensar o seguinte: tá, vou diminuir um pouquinho a proteína e aumentar um pouquinho o carbo. Aí você vai ter mais adesão, né? Ao invés de colocar 200 gramas de frango no almoço e no jantar, vou colocar 175 gramas de frango no almoço e no jantar, né? Sai 25 de cada, no total sai 50 gramas, né? E aí eu vou ter 50 gramas de frango, dá umas 80 calorias, tá? Um pouquinho mais de carbo para trabalhar aqui. Então, por que eu não falei de carboidrato antes? Porque eu não quero que vocês peguem número X. Ah, carboidrato é 2 gramas quilo a 8 gramas quilo. Não. Eu vou mostrar um pouquinho na parte esportiva, tá? Esses números. Mas eu quero que vocês entendam. Começa o cálculo pela proteína, tá? E o raciocínio de proteína depende do basal do paciente. Se esse paciente tem 70 quilos aqui e eu não quero fazer uma finalização aqui, né, deixar ele extremamente seco e denso, vamos falar que não, ele ainda precisa ganhar mais músculo, depois não é bem uma finalização, tá? Eu posso fazer uma dieta com um déficit um pouquinho mais leve aqui. E aí nesse déficit mais leve, eu não preciso trabalhar com proteína 3 gramas quilo, eu posso trabalhar com 2,5, 2,2 e subir esse carbo, ainda mais se a performance for mais importante para ele, dados os efeitos do carboidrato na performance, tá? Então entendo que é raciocínio clínico, não é regra de bolo, tá? Isso vale para tudo que eu falar aqui no curso, ok? Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais, né, das qualidades de proteína, das estruturas, né, da digestão também, tá? E depois a gente termina falando de gorduras. Guardo vocês na próxima aula.